Salve, salve galera! Bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro e no tema de hoje nós vamos apresentar sobre Roma Antiga, o Império dos Gladiadores. Esse é o último grande império da Idade Antiga e aí nós vamos passar para a Idade Média. Se vocês lembram, na primeira aula eu passei aquele calendário mostrando várias fases da história e hoje nós vamos terminar a primeira fase do nosso curso. Antes de mais nada, como sempre, hoje é dia 14 de abril, o dia que está sendo postado esse vídeo, e no caso é Dia Mundial do Café. Vamos à aula de hoje sobre Antiguidade Europeia novamente, a respeito de Roma Antiga. Antes de mais nada, é importante falar sobre a origem de Roma. Roma, para quem não sabe, é a capital da Itália, é uma cidade que fica ao sul da Península Itálica e ela foi a cidade que originou um dos maiores impérios da história antiga. Bom, existem duas histórias para explicar a origem de Roma. A primeira é a explicação mitológica, a lenda de Rômulo e Remo, que resumindo os dois seriam filhos de Ares, filhos do deus Marte na mitologia romana, e por conta de algumas brigas políticas que ocorreram na Grécia, um rei mandou que essas crianças fossem jogadas ao rio para serem mortas. Elas acabaram sendo colocadas em um cesto e foram parar nas margens do rio Tibre, que é o rio que passa pela cidade de Roma. E lá elas foram encontradas por uma loba que criou essas duas crianças como se fossem suas filhas. E mais tarde, quando Rômulo e Remo já estavam na idade adulta, elas acabam construindo a cidade de Roma, elas acabam formando o povoado de Roma. Então todos os nascidos em Roma serão descendentes desses dois irmãos, de Rômulo e Remo, que são filhos de Ares. Então Roma seria uma filha de Ares no caso. Depois também temos a origem histórica, a explicação histórica para o surgimento de Roma. Primeiro que Roma é formada por três grandes povos. O primeiro são os italiotas, que era um povo que vivia ao sul da Península Itálica. Foram os italiotas que formaram a cidade de Nápoles, foram os italiotas que formaram a Sicília. Então esse foi o primeiro grande povo que formou a cidade de Roma. O segundo são os etruscos, que sem dúvida é o povo mais importante da história romana. Os etruscos são um povo indo-europeu que vivia mais ao norte da Península Itálica e que foram os maiores formadores da cultura romana. E o terceiro são os gregos, que, como eu comentei na aula sobre Grécia Antiga, teve as diásporas gregas. Então os gregos acabaram se espalhando pelo mundo em alguns momentos, e muitos dos gregos eles foram parar onde se formou a cidade de Roma. Dando continuidade, temos a cronologia sobre Roma. A gente pode dividir a cronologia romana em três grandes fases. A primeira, que é a monarquia, que começa em 753, que é onde Rômulo teria formado a cidade de Roma. E na ideia histórica é onde Roma se fortifica, aquele povo romano faz o seu forte em volta da cidade. Então aqui começa a monarquia romana. Depois temos a república, que é onde as pessoas acabam sendo eleitas, existe uma mudança muito forte politicamente. E por fim um império, que é onde temos o ápice de Roma e onde temos as grandes histórias romanas, dos imperadores, dos gladiadores. É onde nós temos as maiores fontes históricas de Roma. Dando continuidade, temos a sociedade romana. Aqui eu coloquei a sociedade romana a partir, começando pela monarquia. Na monarquia existia um rei, que mais tarde eu vou comentar, e existia a sociedade dessa forma aqui. E a sociedade começa na monarquia e ela vai manter essa forma de sociedade até o final do império. Bom, aqui aparece a sociedade romana e ela é dividida em 4 classes sociais no caso. Então nós temos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Essa é uma questão muito importante a respeito da matéria de Roma Antiga. Ela sempre cai alguma questão em vestibulares a respeito dessas 4 classes. Então primeiro nós temos os patrícios, que aqui eu estou circulando em vermelho. Os patrícios são os grandes proprietários de terras, são os caras ricos e que têm os maiores direitos políticos em Roma.
Tanto é que os patrícios são considerados os descendentes diretos de Rômulo. Então por isso que eles teriam os direitos em Roma. Em segundo lugar vem os plebeus. Os plebeus são os pobres, resumindo. São os comerciantes, os agricultores, os artesãos, são os proprietários de pequenas terras. Então eles são a massa de pessoas da sociedade romana. São a maioria na sociedade romana. Depois vem os clientes, que são homens livres, só que eles não têm direitos a posses, então eles viviam agregados aos patrícios. Os clientes, resumindo, são pessoas que elas não eram nascidas em Roma, eram pessoas de fora que acabavam vindo para Roma e tentar trabalhar com arte, com filosofia, com história. Então eles acabavam se agregando aos patrícios, eles acabavam vivendo nas terras dos patrícios e trabalhando para esses patrícios. Então eles não chegavam a ser escravos porque eles eram livres para ir e vir, mas eles tinham que trabalhar para os patrícios. Nesses clientes também entram pessoas que acabavam ganhando sua liberdade como escravos. Um escravo que ganhava sua liberdade se tornava um cliente do patrício. Por fim, vinham os escravos. Não existiam muitos escravos na Roma Antiga como existiram em outras cidades da história. Mas os escravos aqui, como eu coloquei, eles eram recrutados através de guerras ou dívidas. E os escravos tinham muita importância na sociedade romana. A gente vai ver que eles ganharam muita importância ao longo da história. Então os escravos, você conseguia escravos ou através de guerras, eram pessoas que eram capturadas durante as guerras, ou você se tornava escravo através de dívidas, você conseguia escravos através de dívidas. Então se você é um plebeu que acaba fazendo uma dívida com um grande patrício, um cara muito rico da sociedade, ele pode te transformar em escravo para você pagar essa dívida. Dando continuidade, agora nós temos sobre as 3 grandes fases da história romana. Começando pela monarquia. Detalhe nesse item aqui, nesse segundo item. Muitas das informações que temos do período monárquico, ela se fundamenta nas lendas. Então nós temos pouquíssimas fontes históricas escritas, faladas sobre a fase da monarquia romana. Então nós temos poucas informações sobre essa fase. Muito dos que temos é sobre lendas que nós temos sobre a monarquia. Tanto é que aqui nós temos que a sociedade na monarquia, a política na monarquia era assim: tinha um rei, o rei tinha os poderes absolutos praticamente na monarquia, só que ele dividia esse poder com o Senado e com a Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata era quem elegia algumas pessoas na sociedade romana, no Senado, e o Senado era quem poderia vetar leis, poderia criar leis para o rei poder governar. Então o rei tinha poderes judiciários, executivos, legislativos, só que ele dividia com o Senado esse poder. E como eu falei, muitas das informações que nós temos nessa época são baseadas em lendas. Tanto é que o primeiro dos reis da monarquia seria o Rômulo. E aí nós temos a ideia de que o Rômulo ele acaba entrando em conflito com o irmão dele, que é o Remo. Ele acaba matando o irmão para depois formar a cidade. O conflito seria de onde teria que ser formado, em qual monte romano teria que ser construída a primeira parte da cidade. E eles entram nesse conflito e um acaba matando o outro. Então o Rômulo acaba sendo o primeiro grande rei de Roma. E ele começa esse período na Roma Antiga. Aqui eu coloquei, nós tivemos 7 grandes reis que governaram a monarquia romana. Porque como mostrei lá atrás, na cronologia, a monarquia durou mais ou menos 200 anos, 200 e alguma coisa anos. Não chegou nem a 300 anos. Então nós tivemos poucos reis que governaram durante a monarquia. Depois nós tivemos esse rei aqui. Esse aqui foi o último grande rei de Roma, o último grande monarca. Foi a partir dele que acaba a monarquia e começa a república, o Tarquino. Ele era um rei etrusco. E por que eu coloquei rei etrusco? Nós tivemos 7 reis que governaram Roma, só que cada um deles
foi de um povo diferente. Nós tivemos reis que foram itálicos, reis que foram lombardios, e tivemos reis que foram etruscos. Acho que 3 ou 4 desses reis foram etruscos. Então o Tarquínio foi o último rei e ele foi deposto pelos patrícios em uma grande revolta que ocorreu. Os patrícios eles ficaram incomodados com o Tarquínio porque ele estava dando muitos direitos aos plebeus, muitos direitos a comerciantes. Então os comerciantes eles acabaram ganhando muito poder em Roma, né, nessa época, e por conta disso os patrícios ficaram incomodados e acabaram tirando o Tarquínio do poder, matando o Tarquínio e começando uma nova fase na história romana, que é a fase da República. Bom, a respeito da República, é importante entender primeiro a política na República, porque se na monarquia existia um rei que tinha poderes absolutos e era ele que decidia as coisas em Roma, agora na República não. A República, eles pegaram e dividiram o poder, continua existindo o Senado. O Senado é o que tem mais poder dentro de Roma, só que além do Senado eles dividiram o poder em várias outras classes. Então o Senado ele acaba pegando aquele poder do rei e dividindo contra as pessoas. Então existia o Senado, que ele acaba ficando responsável por criar as leis e por executar essas leis. Abaixo dele vem as assembleias, que existem várias assembleias, mais tarde eu vou comentar sobre uma delas, e ela era responsável por votar essas leis que eram criadas pelo Senado. Então o Senado criava a lei, enviava para a Assembleia votava se essa lei era justa ou não, se essa lei deveria ser colocada em prática ou não, e depois essa lei voltava para o Senado, que executava essa lei dentro de Roma. Abaixo desses dois vinham as magistraturas. São vários cargos que existiam em Roma e cada cargo tinha o seu objetivo, e eles executavam essas leis junto ao Senado. Então, alguns senadores eles eram eleitos para esses cargos das magistraturas e eles que executavam essas leis depois, essas leis que eram criadas pelo Senado. Então existiram várias magistraturas e eu vou colocar agora quais eram elas. As magistraturas eram compostas pelos seguintes cargos. Existiam 5 cargos de magistrores, eu não sei se essa é exatamente a palavra, mas existiram 5 cargos que os senadores poderiam se eleger, e cada um desses cargos tinha o seu objetivo. O primeiro eram os cônsules, que eram 2 caras que eram eleitos para mandatos de um ano, e eles tinham a função de presidir o Senado e a Assembleia. Então cada um deles ficava com uma das formas de das coisas políticas de Roma. Então os cônsules são como se fossem os primeiros ministros, como se fossem os caras que ficam na Câmara dos Deputados hoje em dia. Então eles iriam presidir o Senado e a Assembleia. O segundo são os pretores. Resumindo, eles são os que ficam com as tarefas jurídicas. Então eles que iriam julgar crimes dentro de Roma. Em terceiro vem os edis. Os edis são responsáveis pela administração do espaço urbano. Então eles que pegavam o dinheiro de Roma e decidiam no que seria gasto. Eles queriam pegar o dinheiro romano e iriam gastar para melhorar o espaço urbano de Roma, para fazer as construções romanas. E eles também administravam esse espaço urbano. Eles queriam colocar, por exemplo, pessoas para cuidar do espaço urbano, para cuidar, para não perder territórios ou para não acontecer crimes no espaço urbano romano. Em terceiro vem os censores. Os censores eram os odiados da população. Era eles que contabilizavam a população e sua renda. Então os censores também eram os que faziam o censo, que é essa palavra famosa hoje em dia, e eram eles que pegavam impostos, já que eles iriam sair de cidade em cidade, de povo em povo, para contabilizar a população e sua renda. Eles aproveitavam para pegar os impostos romanos. Então por isso que eles eram tão odiados pela população. Por fim, vinham os questores.
Era eles que administravam o tesouro público de Roma. Então eles que administravam o dinheiro romano, eles que decidiam no que seria e no que não seria gasto o dinheiro romano. Bom, aqui eu coloquei a respeito dos momentos importantes que ocorreram na República, porque a República já foi uma das fases mais importantes de Roma, se não a mais importante. Então aqui eu coloquei alguns itens de coisas importantes que aconteceram durante a República. O primeiro deles é o início da expansão territorial. Foi durante a República que Roma começa a se expandir, começa a dominar outros territórios, começa a dominar outros povos. Então a expansão territorial de Roma começa aqui na República e ela se estende desde a Gália até partes do Oriente, e ela termina lá no final do Império, que ela chega no seu ápice. Por conta dessa expansão territorial ocorrem várias guerras. A mais importante é as guerras púnicas, que são as guerras entre Roma e Cartago para ver quem iria dominar o mar Mediterrâneo. Roma acaba saindo vencedor, acaba destruindo Cartago e fazendo os sobreviventes de escravos. Por conta dessas guerras, por conta dessa expansão territorial, acaba que Roma aumenta muito as suas terras. Então existe muita terra fértil para muita gente. Tanto é que nessa época a população romana acaba crescendo muito. Então as pessoas precisam também de ter direito a essas terras, porque quando Roma acaba ganhando essas guerras, essas terras muitas vezes vão para os patrícios, para os caras mais ricos, para os líderes militares. Isso acaba gerando certa revolta. E por conta disso que é criada a Tribuna da Plebe. Ocorrem várias revoltas civis, várias guerras civis dentro de Roma e dentro do território romano, em que os plebeus eles se revoltam contra os patrícios. E por conta disso, os patrícios, eles que eram os únicos que tinham direito a participar do Senado, eles acabam dando alguns direitos para os plebeus. Então eles criam a Tribuna da Plebe, que é lembra que antes, aqui na República, eu comentei que existiam várias assembleias para votar as leis. Uma dessas assembleias foi a Tribuna da Plebe. A Tribuna da Plebe foi criada como uma assembleia para votar as leis que eram criadas no Senado. Então essa foi a primeira grande conquista dos plebeus através das guerras civis. Então é criada a Tribuna da Plebe. Os plebeus eram eleitos para fazer parte dessa assembleia de leis, essa Assembleia Legislativa. Partes importantes a respeito dessa Tribuna da Plebe. A parte mais importante é sobre os irmãos Graco, o Tibério e Caio Graco. São dois irmãos que são eleitos para a Tribuna da Plebe e são dois caras que tentam fazer uma reforma agrária dentro de Roma. Então eles tentam pegar essas novas terras conquistadas e dividir para os plebeus. Eles tentam criar leis para que os plebeus ganhem direito a essas terras que estariam sendo ganhas durante as guerras romanas. Porque essas terras iam apenas para os patrícios, e isso incomodava os plebeus que não tinham direito às terras. Então os patrícios tinham muitas terras e em muitas delas eles acabam nem utilizando essas terras para alguma coisa. Então a ideia dos irmãos Gracos era fazer essas reformas agrárias, dividir essas terras para os plebeus. O que não, até certo ponto, funcionou, mas os irmãos Gracos acabam sendo mortos por conta disso. Eles acabam sendo assassinados pelos patrícios que estavam incomodados com a reforma agrária que eles estavam tentando impor. Por conta dessa morte dos irmãos Graco, começa uma instabilidade política dentro de Roma. Os patrícios eles acabam enfurecendo a população plebeia e acaba ocorrendo várias guerras civis dentro de Roma, provocando uma grande instabilidade política. E, por conta dessa estabilidade dos políticos, dos senadores romanos, ocorre o fortalecimento do exército. O exército acaba sendo fortalecido por conta disso. Os patrícios eles dão muitos direitos aos militares do exército para poder conter as guerras civis romanas. E foi aqui que começou a surgir os triunviratos, que é outra das matérias mais importantes de Roma. Existiram dois grandes triunviratos e eu vou explicar cada um deles. O primeiro triunvirato é esse aqui, desses três caras, o Pompeu, o Júlio César e o Crasso.
Pompeu e Júlio César são dois líderes políticos, líderes militares. O Júlio César, inclusive, ele era um dos senadores romanos. Eles são dois líderes militares, e o Crasso, que é o terceiro, ele é um banqueiro, um cara extremamente rico, se não o cara mais rico de Roma naquela época. Esses três caras, eles se juntam por terem os mesmos ideais políticos, eles se juntam para tentar mudar as coisas em Roma. Tanto é que o Júlio César ele ajuda os outros dois a se elegerem como líderes políticos também, se elegerem como senadores. Então o Júlio César é o cara que tem a liderança política dos três, o Pompeu é o que tem a liderança militar, principalmente dos três, e o Crasso é o cara que tem o dinheiro, só que ele não tem ele não é famoso politicamente, por isso ele busca a ajuda dos outros dois. Então os três se juntam para mudar as coisas em Roma. Acaba que o Crasso ele acaba sendo morto em uma guerra que ele mesmo tenta fazer. Ele tenta convencer o Senado a fazer essa guerra. Ele consegue convencer depois com a ajuda dos outros dois. Ele acaba sendo morto nessa guerra lá no Oriente. A partir do momento que ele é morto, sobra só o Júlio César e o Pompeu. O Pompeu, ele inclusive ele é casado com a filha do Júlio César, que é a Júlia Cesarini. A partir do momento que a filha do Júlio César morre, a relação entre o Pompeu e o Júlio César acaba ficando... acaba não tendo muita relação entre os dois a partir disso. Então, por conta disso, começam umas disputas políticas e militares entre esses dois líderes. O Júlio César acaba vencendo essa guerra contra o Pompeu e ele acaba se tornando um ditador dentro de Roma. E aí que surge uma coisa interessante. Todo mundo vê o Júlio César como um grande imperador, mas ele não chega a ser imperador, ele não começa o Império Romano. Ele apenas se torna um ditador romano. Ele acaba fazendo muitas coisas boas, principalmente muitas construções dentro de Roma, mas no geral ele acaba provocando a ira dos senadores e dos patrícios, e por conta disso ele acaba sendo morto por um grupo de senadores. Entre essas pessoas estava um afilhado dele, que é o Brutus, e surge aquela famosa frase: até tu, Brutus, até você que é meu afilhado, me matando. Então Júlio César acaba sendo morto, dando fim à República, porque aqui começa o segundo triunvirato. Aqui começa o Império e começa o segundo triunvirato romano, porque é o segundo triunvirato que estava revoltado com a morte de Júlio César. Tanto é que aqui eu vou mostrar quem são os três caras que fazem parte do segundo triunvirato. Marco Emílio, que ele era um líder militar, e ele era... Quer dizer... O Lépido, ele era um banqueiro igualzinho no primeiro triunvirato. Ele era um cara extremamente rico e que colocava o dinheiro para o triunvirato funcionar. O Marco Antônio era um líder militar. Ele era o braço direito de Júlio César antes dele morrer. E o Otávio Augusto, que ele era um dos afilhados, um cara que foi adotado por Júlio César. Então esses três caras revoltados com a morte de Júlio César, eles se juntam e formam o segundo triunvirato. Uma diferença entre os dois triunviratos é que, diferente do primeiro, o segundo, existia uma legislação por trás. Existia toda uma documentação para fazer com que esse triunvirato existisse. Pelo menos falando a respeito de leis, falando a respeito de direitos romanos. Então se forma esse segundo triunvirato. Esse triunvirato ele acaba dominando Roma logo após Júlio César ser morto. Eles não deixam o Senado voltar a ter poderes absolutos. Eles dominam as cidades de Roma e eles acabam dividindo o Império Romano, aquele vasto terreno romano, em três. Então cada um desses caras do triunvirato ele acaba ficando com uma das faixas de terra romana. E aí tem a parte histórica desse triunvirato, de como esse triunvirato acabou. O Lépido, igual o outro, ele acaba
acaba morrendo durante uma guerra. Ele acaba saindo um pouco antes do triunvirato, porque ele não estava muito confortável fazendo parte daquilo. Ele quer voltar à vida dele antiga, mas ele acaba sendo morto, deixando apenas os outros dois, o Marco Antônio e o Otávio. E a partir do momento que o Lépido sai, o Marco Antônio e o Otávio, eles acabam quebrando esse triunvirato. Eles acabam terminando essa relação entre os dois e acabam se tornando inimigos mortais. O Marco Antônio, o espaço que ele tinha era ao sul da Itália e principalmente partes da África, tanto é que o Marco Antônio ele acaba se casando com a Cleópatra e tendo um filho com a Cleópatra, que era a rainha egípcia, e a treta inteira entre os dois é por conta do testamento do Marco Antônio, em que ele diz que ele iria deixar as terras dele para a Cleópatra e para seu filho, e isso acaba gerando uma treta política, porque os romanos não viam com bons olhos deixar uma egípcia como dona de toda aquela terra, e por conta disso o Senado apoia o Otávio Augusto para matar o Marco Antônio e tomar suas posses no território romano. E é isso que ele faz. O Otávio ele invade o Egito, ele destrói o Egito e antes de conseguir matar o Marco Antônio e matar a Cleópatra, eles cometem suicídio para não sofrer a ira de Roma. Bom, com a morte do Marco Antônio, o Otávio ele acaba ganhando muitos poderes políticos. Dentre eles, ele é começado a chamar de Otávio Augustus. Augustus seria um título de divino dentro de Roma. Então a partir do momento que Otávio consegue matar Marco Antônio, ele se torna o primeiro imperador de Roma. O Senado coloca ele como imperador. Ele acaba ganhando tanto prestígio dentro de Roma que ele se torna o primeiro imperador romano. Então coloquei aqui: Otávio Augustus é o primeiro imperador de Roma. Entre as coisas que ele faz, a primeira coisa, a política do pão e circo, mais um dos temas mais importantes de história romana que se está tratando de vestibulares e concursos. A política do pão e circo, resumindo, você vai dar pão e vai dar circo para a população, para que a população se acalme. Lembra que na República um grande problema era as guerras civis, as revoltas plebeias dentro de Roma? Agora já não existia mais tantas por conta dessa política do pão e circo. Você acalma a população, você acalma os plebeus dando pão, dando trigo, dando comida para eles e dando circo, dando grandes espetáculos para eles ficarem entretidos. Então eles é igual existe hoje em dia, você deixa de discutir sobre política para discutir sobre futebol. É uma forma de você tirar a atenção das pessoas sobre certos assuntos. Então você dava grandes espetáculos, principalmente no famoso Coliseu, que é a imagenzinha que aparece aqui do lado. Você fazia grandes construções onde você fazia grandes espetáculos teatrais, espetáculos esportísticos, espetáculos onde rolava muita morte, para que as pessoas ficassem mais entretidas e mais calmas a respeito dos assuntos políticos. Então, essa foi a maior coisa que o Otávio acabou fazendo dentro de Roma, essa política do pão e circo. Durante o Império chega ao ápice da riqueza romana e ao ápice da expansão. Então Roma consegue chegar ao máximo de expansão e acaba dominando o máximo de locais possíveis antes do fim do Império. E é aqui que também ocorre o ápice da riqueza romana. Tanto é que essa fase ela se divide em dois: o Alto Império e o Baixo Império. O Baixo Império é onde rola a decaída romana. No Império, temos dados de que Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes dentro da sua cidade, dentro da capital romana. E isso era uma coisa gigantesca para aquela época, ter uma cidade com tanta gente vivendo ali. Mais coisas a respeito do Império. Aqui eu coloquei os grandes imperadores romanos, grandes caras que fizeram governos em Roma. Não necessariamente bons ou ruins. Cada um teve o seu auge. O
primeiro deles é o Cláudio. O Cláudio era conhecido como um cara que ele era gago, então ele não conseguia tanto o respeito das pessoas por conta disso, por isso ele ficou pouco tempo como imperador romano, por conta desse problema que ele tinha. O outro que eu vou falar é sobre o Calígula, é um dos caras mais famosos, um dos caras mais conhecidos, principalmente porque ele colocou o cavalo dele como senador romano. Isso é uma lenda, viu? Ele não colocou exatamente o cavalo dele como senador. Ele deu alguns jeitos políticos para o cavalo dele, mas ele não colocou o cavalo dele especificamente como senador. O terceiro é o Nero, que é outro dos caras que é um dos mais famosos de Roma. Ele era um cara que era considerado doido, um cara mais louco ainda que o Calígula. E era um cara que ele acabou matando um monte de senadores que eram contra o governo dele. E ele foi acusado de colocar fogo em Roma, culpando os cristãos por isso. Não temos provas de que o Nero foi realmente o cara que colocou fogo em Roma, mas os documentos da época acusavam ele disso. O quarto aqui é o Tito. O Tito é o cara que conseguiu construir o Coliseu, ele conseguiu finalizar a construção do Coliseu e foi ele que foi o cara que começou a perseguição aos judeus, tanto é que ele colocou vários judeus para batalhar dentro do Coliseu romano. Bom, aqui em quinto nós temos o Trajano. Detalhe que eu tô falando quinto, mas não estou colocando em ordem nenhuma. Tanto é que eu nem coloquei... Tem vários imperadores que eu não coloquei aqui que fazem parte da história romana e que estão entre esses imperadores. Então aqui eu tô falando quinto só para citar aqui na ordem que eu pus. O Trajano, como ele mesmo diz, ele tinha que ser um simples cidadão. Então ele foi o considerado o melhor imperador de Roma, porque ele era simples, ele era muito inteligente, muito esperto. Tanto é que o Trajano foi o cara que fez os últimos domínios romanos, ele ganhou as últimas guerras romanas. Ele chegou ao ápice da expansão romana. Depois vem Constantino. Constantino é o cara que... primeiro que ele se converteu ao cristianismo, ele foi o primeiro cara a se converter ao cristianismo, e também foi o primeiro cara, o cara que mudou a capital romana. O Roma era tão gigantesco que ele resolveu mudar a capital de Roma para Constantinopla, que na verdade era outro nome, mas a cidade ganhou o nome dele após a morte dele. Então ele cria essa cidade para ser a nova capital romana, que seria uma cidade que ficaria bem no centro do império, que inclusive é onde hoje fica a Turquia, onde hoje fica Istambul. E essa cidade ficaria bem no centro do império para ficar mais fácil de conseguir governar todo aquele vasto território. Logo depois vem o Teodósio. O Teodósio é o cara que é conhecido como divisor de impérios. Por quê? O Teodósio é o cara que ele já estava na capital Constantinopla e ele resolveu dividir o império em dois. Então ele divide o Império Romano em Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Tanto é que pós Império Romano, a Roma que acaba terminando é a Roma do Ocidente. Mais tarde eu vou comentar sobre isso. Além disso, o Teodósio é o cara que transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. Ele fez com que o cristianismo fosse aceito em Roma. Existem alguns sites, alguns locais que vão falar que o Constantino que liberou o cristianismo em Roma, mas na verdade foi o Teodósio, ok? Por último vem o Rômulo Augusto, que é considerado o último imperador. É o cara que acaba sendo derrotado e acaba perdendo os territórios da Roma do Ocidente. Então ele é considerado o último grande imperador romano. Dando sequência, aqui temos o final de Roma, o fim do grande império. E aqui nós temos os motivos para o fim do Império Romano. Primeiro, que teve a crise do escravismo. Lembra antes que eu comentei que a escravidão foi se tornando extremamente importante em Roma? A escravidão, a economia romana, ela se baseava principalmente na escravidão. Então, na venda, na compra de escravos. Por isso, como comentei, os escravos eles surgiam através de dívidas ou principalmente através de guerras, eram escravos de guerra. A partir do momento que Roma não se expande mais para lugar nenhum, não tem mais de onde tirar escravos. Então acaba rolando uma crise do escravismo dentro de Roma.
acaba rolando uma crise econômica dentro de Roma porque não tinha mais escravos para vender e comprar. O segundo ponto é um ruralismo da economia. Lembra que eu falei que Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes? Depois disso, por conta dessa crise econômica que começou a rolar em Roma, começou a rolar um ruralismo. O Senado começou a perder poder e as pessoas começaram a ficar apenas em alguns territórios, acabaram saindo das grandes cidades para trabalhar com a agricultura, já que não tinha mais escravos para fazer isso. Então, aqui começa o ruralismo de Roma e aqui começa o feudalismo romano. A Idade Média ela se baseia muito no feudalismo, que eu vou explicar mais tarde, e ela começa aqui, por conta do ruralismo da economia. É a matéria que eu vou explicar daqui 2 semanas, na próxima aula. O terceiro ponto é a ascensão do cristianismo. O cristianismo faz com que role um problema cultural dentro de Roma. Existiam 2 religiões dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo território, que ficavam brigando entre si. Então essa ascensão do cristianismo fez com que as pessoas tivessem uma perca cultural dentro de Roma. O quarto ponto é a corrupção política. Nem preciso explicar do quanto os senadores e os próprios imperadores eram extremamente corruptos, acabavam pegando dinheiro e gastando em si em vez de gastar com a população. E por fim, a pressão dos povos bárbaros. Essa palavra é extremamente importante na matéria de Roma. Bárbaros são considerados quaisquer povos que não fazem parte do território romano, que não fazem parte da cidade de Roma. Então qualquer povo de fora é considerado como bárbaro. Essa palavra é extremamente importante. E esses bárbaros eles acabam invadindo vários locais das cidades romanas, vários territórios romanos. Essa pressão de todos os lados faz com que o Império Romano termine. A partir do momento que os bárbaros dominam a cidade, a capital de Roma, a cidade de Roma. Bom, antes de finalizar a aula de hoje, algumas coisas são extremamente importantes e sempre caem em vestibulares, sempre caem em provas a respeito de Roma Antiga. São alguns itens importantes. O primeiro são as conquistas legislativas plebeias. Os plebeus eles acabam conquistando várias coisas no sentido legislativo, no sentido de leis, através das guerras civis, aquelas guerras entre plebeus e patrícios e tudo mais. Aqui eu coloquei até no computadorzinho os itens, porque são itens legais para vocês pesquisarem mais tarde, para vocês lerem mais tarde. E eu vou colocar até alguns textos no Classroom a respeito desses itens para vocês aprenderem mais, entenderem melhor essas partes da história romana. Então, algumas conquistas legislativas. Eu vou falar algumas para vocês conhecerem. Eu anotei algumas leis. A primeira, mais importante de todas, são as leis das 12 tábuas. As leis das 12 tábuas é uma lei conquistada pelos plebeus que, resumindo, era uma lei que fazia com que todas as leis fossem obrigatoriamente escritas. Apesar das leis elas continuarem dando vantagem para os patrícios, era uma coisa boa para os plebeus ter essas leis escritas, para eles poderem brigar por seus direitos mais tarde, já que os patrícios eles aproveitavam que as leis eram apenas faladas para fazer leis para conseguir direitos acima das leis que existiam. A segunda grande lei foi a Lei Licínia, que colocava fim à escravidão por dívidas. Então lembra que eu comentei que existiu uma crise do escravismo? Muito foi por conta dessa lei, porque Roma já não estava se expandindo, então já não tinha mais como conseguir escravos através de guerras. Se você cria essa lei acabando com a escravidão por dívidas, você finaliza de vez o número de escravos em Roma. E os escravos eram quem faziam tudo em Roma. Então acaba gerando essa crise. A terceira lei é a Lei Canuleia. Era a lei que não proibia mais o casamento entre plebeus e patrícios, que era uma coisa extremamente proibida em Roma. Agora não era mais. Agora era legal você ter um casamento entre classes. A terceira é a Lei Ogúnia.
era a lei que dava direitos políticos aos plebeus. Foi inclusive a lei que criou a Assembleia dos Plebeus, a Tribuna da Plebe. E por fim, a Lei Hortência, que era uma lei que fazia com que todas as leis fossem válidas em todo o território romano e não apenas na cidade de Roma. O segundo ponto que eu coloquei aqui é sobre a religião romana. A religião romana teve duas fases. A primeira, que é a religião politeísta, que é uma religião que acredita em vários deuses, e é uma religião idêntica ao dos gregos. Eles pegaram os deuses gregos e apenas mudaram os nomes. Como eu comentei lá atrás, o deus Ares, que seria os pais do Rômulo e Remo, ele era o deus Marte na sociedade romana. Então eles pegaram todos os deuses gregos e mudaram os nomes, colocando nomes de planetas, por exemplo. O Zeus era o Júpiter, a Afrodite era a Vênus. Então eles só mudaram os nomes, mas mantiveram os mesmos deuses da religião grega. Depois da segunda fase, teve o cristianismo em Roma, que foi extremamente importante também, que eu já comentei antes. Então é muito legal ver sobre a religião romana, sobre as coisas que os romanos faziam religiosamente, os rituais romanos na religião deles. Terceiro ponto, são as legiões romanas. As legiões romanas são os grupos militares. No sentido de táticas militares, os romanos eram incríveis, eram quase invencíveis. Então vou até colocar um texto no Classroom a respeito disso, a respeito das legiões romanas especificamente. O quarto ponto é a arquitetura romana. A arquitetura romana era incrível. Eles tiveram grandes construções, principalmente de estradas, arquedutos que faziam com que a água chegasse em todas as partes do Império, e principalmente templos e grandes construções como o Coliseu, por exemplo, construções para os grandes espetáculos. Tanto é que o Coliseu, uma coisa interessante sobre o Coliseu é que ele tinha não só o papel de grandes espetáculos, mas tinha também um papel político dentro de Roma. Ele conseguia se impor tão grandiosamente que ele acaba botando medo em outros povos. E só um exemplo de arquitetura romana dentro do Coliseu. O Coliseu tinha vários corredores por baixo, por onde passavam os grandes gladiadores, e por baixo também eles montaram uma forma de inundar o Coliseu para que dentro do Coliseu tivessem batalhas navais. Então a arquitetura romana era incrível. O outro ponto que eu coloquei, história, porque foi na Roma que surgiu a história, que surgiu o padroeiro da história, o primeiro historiador, que agora não estou lembrando o nome, que se eu não me engano era o Heródoto, que ele era considerado o pai da história, porque ele era um romano que começou a escrever sobre história. O outro ponto é sobre a economia romana. A economia romana era principalmente agricultora. Então você tinha agricultura de grãos, principalmente de trigo. A economia era baseada também em venda de animais, em produção de animais, e principalmente na escravidão, como eu falei, no comércio de escravos. O outro ponto são os banhos e as termas públicas. Isso é uma coisa muito interessante. Existiam estabelecimentos onde você podia tomar banho, e onde você podia entrar nas termas, nas famosas saunas romanas. Isso era muito importante, porque além de ter a importância de higiene, onde as pessoas iam lá para tomar seus banhos e ficar nas termas, tinha uma importância política isso aqui, porque lá onde eles faziam grandes encontros políticos romanos, onde os políticos e os senadores se encontravam para discutir algumas coisas, para depois discutir no Senado as coisas. Era aqui onde eles tinham, onde eles faziam, onde eles discutiam coisas políticas. Por isso eles tinham grande importância. Eu vou até colocar um texto a respeito sobre os banhos e as termas públicas especificamente, para vocês lerem depois. Bom, isso são coisas para vocês lerem, para vocês conhecerem melhor, que são coisas interessantes a respeito de Roma.
para fechar a aula de hoje, como sempre, as indicações e algumas curiosidades. Hoje, pela primeira vez, eu trouxe algumas curiosidades a respeito de Roma. A primeira curiosidade, a loba da história de Rômulo e Remo, segundo alguns estudiosos, ela seria uma representação de uma prostituta. A segunda grande curiosidade sobre o salário. O salário surgiu aqui na Roma Antiga. Os senadores eles pagavam salário aos militares romanos. E esse salário era através de sal. O sal era uma coisa extremamente rara e uma coisa extremamente importante na alimentação romana. Então por isso que eles pagavam os militares com sal. E é por isso que surgiu a palavra salário. A terceira curiosidade que eu vou trazer hoje é sobre uma coisa muito interessante, que são os termopólios. Os termopólios são os locais onde as pessoas poderiam comprar comida e levar comida para casa. Então, os famosos fast food eram comidas muito rápidas que eram preparadas ali nesses locais e entregues para as pessoas que iam fazer seus pedidos. Eram os famosos fast foods como nós temos hoje em dia. Então, os fast foods surgiram na Roma Antiga. Uma indicação que eu vou dar hoje é sobre um livro que chama SPQR, que era a sigla romana dos militares. Então, SPQR, Uma História da Roma Antiga. É um livro da Mari Bearte, é uma estudiosa, uma historiadora inglesa. Ela escreveu um dos maiores livros a respeito da sociedade romana. Ela coloca 1000 anos de história romana em um livro só. É um livro muito bom para quem quer aprender sobre a história romana. Vou colocar esse livro para vocês em PDF no Classroom para vocês lerem. Ele é um livro que tem 700 e caralhada páginas e é um livro muito bom para vocês conhecerem a história romana. Enfim, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Como sempre, meus contatos estão aqui para qualquer dúvidas e até daqui 2 semanas. Até a próxima aula.